Querido, abra sua Bíblia, no livro de João, capítulo 1, versículo 16. Amém? Amém. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Vamos decorar esse versículo, igreja? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Temos recebido da sua plenitude. E graça sobre graça. Dá para falar sem olhar na Bíblia? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Será que dá, gente? Só os homens falam sem olhar na Bíblia. Burburinho. Mulheres. Todos nós homens, aplaudam a mulher. Deixa eu falar algo para você. O que você já criou? Qualquer um de nós aqui já criou alguma coisa que possa chegar diante de Deus e falar com Ele assim: Senhor, eu vim fazer uma troca. Eu te dou o que eu criei e o Senhor me dá o que o Senhor criou. Algum de nós pode fazer isso? Quem de nós já criou alguma coisa para surpreender a Deus? Chegar diante de Deus e falar: opa, peguei Deus pelo pé. Ele não sabia disso? Tem como nós surpreendermos a Deus? Não tem como. Por isso que o versículo diz que todos nós temos recebido da plenitude dele e graça sobre graça. Hoje eu estava vendo um vídeo. No vídeo tinha uma fila de gente que ia entrar no céu. Só que logo na portinha tinha dois homens e tinha uma balança. Aí as pessoas chegavam como se fosse um processo da vida deles, as páginas todas vermelhas. Aí um daqueles homens chegava ali perto da balança, um daqueles homens pegava o processo deles e começava a dizer: tem um pouco de mentira, tem um pouco de roubo, tem algumas boas obras. Aí a pessoa dizia: não, mas eu compensei, eu fiz algo bom. Vamos ver então, sobe na balança. A hora que subia na balança, o ponteiro ia e vinha e voltava e ele dizia: insuficiente, não foi bom. E assim foi com muitas pessoas. Aí chegou um, todo cabeça baixa, o processo dele era enorme. Aí chegou e entregou assim, o cara foi olhando: rapaz, que terrível. E está olhando, aí de repente chega um outro de lado e entrega um outro processo, com as folhas todas limpas. Esse outro representava Jesus. Aí quando o cara abriu o processo, na primeira página estava assim: Filho de Deus. Aí eu pensei: então vamos para a balança. Aí o cara da fila foi para subir e disse: não, você não, ele. Quando Jesus sobe na balança, a balança vai, bate do outro lado e diz: plenamente bom. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Fala bem forte para o seu irmão: querido, você é salvo pela graça de Deus. Nada além disso. Nada além do sangue. Nada. Queridos, quando o primeiro canal pegou, eles fizeram uma coisa feia que nós fazemos há muitos dias. Mas eles fizeram e a gente fica querendo, né? Um dia eu vou encontrar com Adão, com a Eva, e vou falar com eles isso. Eles vão olhar para nós e vão falar o quê? Mas nem vendo o nosso exemplo, se pegaram, né? Então o que acontece? Eles olharam para aquilo, fizeram tudo errado. E só que aquele casal, queridos, desfrutavam de um relacionamento perfeito com Deus.
escolheram manchar a semente de vida. Escolheram ser donos de si mesmos. Serem líderes de si próprios. Porque foram enrolados com uma mentira de Satanás. Fernando estava aqui falando de alguns momentos preciosos na vida dele, como família, pessoal, e que ofertou e fez isso e aconteceu. Sabe, porque muitas vezes nós paramos de fazer coisas que podem nos fazer chegar mais perto de Deus, experimentar coisas diferentes de Deus, porque nós começamos a dar ouvidos palavras de morte. A gente começa a gente mesmo a ficar se questionando. Não vou ficar fazendo isso não. Não, esse mês foi diferente. Não, eu já fiz isso, não concordo com a forma que está sendo administrado lá na igreja. Falei assim, não, deixa pra lá. E você começa a parar de fazer aquilo que era perfeito para você. E você também começa a colher aquilo que é imperfeito, que você não queria. Mas você começa a colher. Fala bem forte. Nada do que eu faço garante a minha salvação. Porque o preço Jesus pagou. Você entende isso, querido? Só que quando alguém erra, alguém tem que limpar a sujeira. Quando alguém suja a casa, se não for o mesmo a limpar, a mãe tem que limpar, o irmão tem que limpar, o irmão tem que limpar, alguém tem que limpar. E Adão e Eva sujaram. Deus chegou para eles e disse: o que vocês fizeram? Só que no Éden tinha tudo, tinha animal. E tinha um animalzinho lá. Estou falando de animalzinho que a Bíblia não escreve. De repente pode ter sido um leão, não sei. Mas estava lá o bichinho brincando lá no meio dos seus irmãos, comendo, pastando, fazendo planos para o outro dia. E Adão e Eva ficaram a bola com aquele animalzinho. Deus olha para eles e diz: olha, vocês fizeram algo muito ruim. Queridos, eu não sei se todos nós entendemos a dimensão do nosso pecado. O pecado de Adão manchou toda a terra. É só você ir lá no livro de Gênesis e ver as consequências. Foram terríveis. E Deus então disse: eu vou ter que consertar o que vocês fizeram. Pega um animal puro, inocente, não tinha nada a ver com o erro de Adão e Eva. Foi lá, matou o animal, tirou a pele dele e fez roupa para Adão. Olha que coisa linda que Deus fez. E às vezes a gente não entende. Porque muitas vezes Deus precisa matar para que a gente viva. Muitas vezes nós não entendemos. Queridos, o pecado ele traz medo, insegurança, traz peso, fardo. A pessoa fica desconfiada, armada contra qualquer coisa que ameace vir à tona o seu segredo pessoal. A pessoa fica com medo de tudo. Vocês já conversaram, eu coloco sempre esse exemplo, que é um bem clássico. Casal de namorado. Você vê eles meio esmidinhos. Quando você chega perto deles e fala qualquer coisa que não tem nada a ver com o pecado deles, mas você chega e fala assim: aí, está tudo bem com vocês? Eles respondem numa pressa e vão dando resposta que você nem pediu, porque a coisa está mal. O medo de vir à tona aquilo que aparentemente está escondido, eles já colocam para fora aquilo que você nem perguntou. E depois ficou um com o outro. Você falou com alguém? Você falou com alguém? E ninguém falou nada com ninguém. Só que o pecado traz insegurança. E isso é ruim. Quando você mente, você tem que arrumar uma outra mentira para cobrir aquela
Por isso que quando vão investigar um crime, eles pegam a mesma pessoa várias vezes e mandam contar a história mais de uma vez para ver se vai bater tudo. E o mentiroso, uma hora se contradiz. Não foi assim que Deus nos criou para que nós vivêssemos. Um animal inocente, sem participação nenhuma naquele problema, pagou com a vida. Queridos, seja qual for, o que for que nos mantém vivos, é dom de Deus. O que for que nos mantém vivos é dom de Deus. Não tem nada a ver conosco. É pura e simplesmente a graça de Deus que nos mantém vivos. Mas, gente, eu levantei de madrugada, eu orei até amanhecer o dia, eu tive uma experiência tremenda com o Senhor. Amém? Mas o que te mantém vivo não é porque você levantou de madrugada. O que te mantém vivo é porque a graça de Deus te alcançou. E aprove ao coração de Deus te deixar vivo. Aprove ao coração de Deus que você viesse aqui hoje, louvasse a Ele, e pudesse dizer: Jesus é Rei, me conquistou, para viver uma nova história. Você acaba de cantar de Jesus: eu não estou vivendo essa nova história, eu estou desempregado, o que está empregado acha que o salário não dá. O apóstolo Paulo diz: eu sei estar contente em toda situação. Muitas vezes, queridos, sofremos porque não sabemos estar contentes. E o apóstolo Paulo diz: esteja contente. Seu salário é R$1.000, esteja contente. Seu salário é 2.000, esteja contente. Você está desempregado, esteja contente. Porque a graça de Deus é a única sobre as nossas vidas que nos mantém vivos, que nos mantém com saúde e que levanta médico para cuidar da nossa saúde, que dá inteligência, dá sabedoria ao homem. É a graça dele. Qualquer coisa que motivou o coração de Deus a continuar com a permanência do homem sobre a face da terra, esse motivo, queridos, é o próprio Deus. Ele diz: eu procurei sobre a face da terra um braço forte que lutasse por mim, não achei ninguém. O meu braço forte vai. Quem é o braço forte de Deus? Jesus. Jesus procurou em todo lugar e não achou um sequer. Ele planta a semente. Com a queda instalou-se o caos. O meu pecado instala o caos na minha vida. E eu preciso levantar desse caos e dizer: Senhor, como o salmista diz, a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam. Sabe por quê, queridos instrumentistas, ministros de louvor, vocês estão aqui hoje por causa da graça de Deus. Não fosse a graça de Deus, vocês podiam estar louvando o diabo em outro lugar. Mas Deus deu dom, Deus capacitou para que vocês pudessem adorar, ser ministrado com o dom que Ele mesmo te deu. Quantas vezes nós cantamos: abraça-me, abraça-me. E quantos de nós já não experimentou literalmente esse abraço de Deus? Quantos de nós, em momentos de dor, de angústia, de alegria, de tristeza, já sentiu esse abraço maravilhoso? Sexta-feira foi aniversário da minha mãe, 79 anos, nós tivemos lá na casa da minha irmã. E foi cantado um hino. E ela tem uma frase que é célebre para ela.
Toda vez que você chegar perto da minha mãe e falar com ela, Dona Iraci, está tudo bem? Ela vai dizer, com Cristo no barco, tudo vai bem. Minha mãe, ela é diagnosticada com mal de Alzheimer. E de fato ela não está lembrando. Acabou a festa, ela olhou e disse, mas por que está esse monte de coisas aqui? Ela não sabia. Um monte de lembrancinha. Minha tia, irmã dela, perguntou para ela, o apelido dela é Cita, né? Para dentro de casa, com pouco, mas Cita. Quanta lembrancinha ela olhou. Você acredita que as meninas fizeram isso rapidinho? 30 dias. Mas para ela foi coisa de 1 hora. Porque ela não lembra. Mas sabe de algo que eu adoro a Deus, é maravilhoso? Ela não esquece a palavra. Aleluia. Ela não esquece os símbolos de louvor. E lá nós estávamos cantando, né? Que tem um hino que diz que se a letra do hino, como é que é? Não. Um ano mais de vida guardou-vos o Senhor. E deu-vos fiel guarida no seu imenso amor. Essa eu lembrava. Meu Deus, mas o Senhor, tem tanto tempo que a gente não canta isso. Minha mãe chegou e cantou a última. Falei, oh Deus, o Senhor é maravilhoso. A tua graça é maior. Por isso, meus lábios te louvam. É tremendo, querido. Numa segunda oportunidade, queridos, Deus pede a Abraão um filho, o filho da promessa. Quantas promessas Deus já cumpriu nas nossas vidas. E o Senhor chega e pede o valor daquela promessa e você esconde. O que é isso? Eu lutei 30 anos para ter uma casa, agora está vindo um negocinho aqui no fundo falando para eu ofertar essa casa. De jeito nenhum, foi Deus que me deu. Mas é Deus muitas vezes que nos pede aquilo que Ele mesmo deu. Porque tudo que nós temos é Deus que nos dá. Nada, não adianta você chegar com um diploma, chegar com um monte de QI, quem te indicou, quem mandou fazer, não. As portas se abrem por causa da graça de Deus. E as portas se fecham por causa da graça de Deus. Tudo é nele. E Deus vai para Abraão e diz, olha, quero a promessa para mim. Quero seu filho para mim. Abraão vai andando, chega lá em cima, todo mundo conhece a história. Chega no momento que ele diz, agora é hora de saber se eu de fato vou ter coragem de fazer o que Deus está me pedindo. De novo. Está lá um carneirinho brincando no pasto. Contando história para a mamãe carneira e para o papai. Brincando com os irmãos dele. De novo. Deus olha e fala, Abraão, não precisa sacrificar seu filho. Está ali o cordeiro. Fala depois de mim. Um inocente. Pagando pelo pecador. Isso é graça. É graça. Isso aponta, querido, que um sem pecado é sacrificado para que o pecador viva. Aquele carneirinho não tinha problema nenhum, mas sem saber, deu a vida no lugar de Isaac. Porque todas as alianças com Deus de vida têm preço de sangue. Agora, quem é que deu o carneiro e o cordeiro? Foi o próprio Deus. Quem requereu a vida? O próprio Deus. Porque é pela graça dele. Porque todos esses animais que eram sacrificados apontavam para o sangue do Messias prometido, que eles ainda não viam, mas sabiam que um dia viria o Messias e daria a vida dele em favor de muitos, e o sangue dele então perdoaria o pecado de todos. Eles sabiam disso. Lá em Hebreus fala, não é sangue de bode, não é sangue de touro que limpou o pecado de ninguém, mas o sangue de Jesus me purifica, me limpa, me justifica de todo pecado. Queridos,
o animal era apenas um símbolo. Um símbolo. O sangue prometido já estava prometido antes da fundação do mundo. O que Deus falou lá com Adão e para Eva? Falou para a serpente, olha, dela vai nascer um. Você vai dar até uma acompanhada no calcanhar, mas ele vai pisar na sua cabeça. Glória a Deus. Ele vai destruir, desfazer todas as obras do diabo. Todas elas. E nasceu Jesus. Querido, lá no livro de Romanos, não precisa abrir, você pode anotar se você estiver anotando, mas o livro de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10, tem uma descrição dos homens. Olha o que está escrito aqui. Como está escrito? Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Fala isso. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu não sei se algum de nós já esteve frente a frente com alguém que não tem temor de Deus, que está pecando pelo prazer de pecar, que está fazendo as coisas erradas, achando que pode continuar fazendo. Queridos, eu já vi isso nos olhos de uma pessoa. Perdeu o temor de Deus. E arruma desculpa, arruma argumentos para continuar pecando. E dói, é triste você ver isso. Mas tem pessoas assim. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Deus sabia que o homem erraria, que o homem é pecador. Mesmo sabendo que nós pecamos, Deus não muda o projeto dele em relação a nós. Deus simplesmente nos ama, porque no coração de Deus há a disposição de amar. Não é só escolher amar, Ele é amor. Não é algo que Ele fala assim, não, eu vou amar esse, vou desprezar esse. Ele ama. Ele ama o pecador. Mas transforma o caráter de um. Só que houve algo tremendo que aconteceu em cima dessa graça. Antes era um animal. Mas logo na frente nós vamos ver o puro morrendo pelo impuro, porque Deus manda o próprio Filho. O perfeito pagando pelo imperfeito. O santo limpando o caminho do pecador. O celestial tomando o lugar daquilo que é terreno. O imortal passando pela morte para experimentar, para que nós pudéssemos ser novamente imortais. E o glorioso pelo imundo. Que amor é esse, queridos? Como entender um amor assim? Somente pela graça. Somente. Qual de nós olharia para um homem como Paulo escreveu? Uma pessoa que tem a língua má, que tem um coração maligno, que olha para nós, que nos fere, que pegou dinheiro emprestado conosco e não pagou, que difama o nosso nome lá fora. Qual de nós chegaria para essa pessoa e diria, vem cá, cara, vamos esquecer esses negócios, tudo que aconteceu entre a gente, eu te perdoo, você me perdoa, vamos lá para casa, vamos tomar um café, um lanche, olha, eu quero dizer mais, o que você precisar de mim,
estou aqui, disposta a te ajudar. Qual de nós faria isso? Quantos de nós estamos aqui hoje, queridos, guardando amarguras de criança? Coisas que os nossos pais fizeram na ignorância, porque não conheciam a Jesus, nos trataram mal, e às vezes vamos lembrar de coisas que aconteceram e o ódio toma conta do nosso coração. E nós falamos que amamos a Jesus, amamos nada, não entendemos o que é essa graça. Quantas vezes apedrejamos pessoas perto de nós, dizemos coisas horríveis, desejamos coisas terríveis para as pessoas que nós falamos que somos irmãos de sangue. Quantas vezes na família, dois não se falam há mais de 20 anos, tem que morrer o pai ou a mãe, para chegar na hora do velório, e vai chorar, não sei, Deus quer que chore, né? E de repente, quem sabe num velório, em cima do corpo sem vida do pai ou da mãe, dois irmãos reatam. Mas olha quanto tempo passou. E o nosso coração às vezes vai ficando amargurado, vai ficando cheio de razões, cheio de argumentos, porque fizeram isso, fizeram aquilo. Mas deixa eu te falar algo, querido, todo coração amargurado fere com muita facilidade os outros. Todo coração que guarda rancor, guarda ódio, guarda lembranças amargas, ele é perito em ferir quem está perto. E acha que está tudo bem, que está tudo certo. Mas eu creio que hoje você está aqui para ouvir que a graça de Deus te liberta desse sentimento. A graça de Deus te transforma, te coloca no prumo. A graça de Deus muda esse sentimento. E você pode chegar diante do trono de Deus. Falar, Senhor, eu perdoo meu pai, perdoo minha mãe, perdoo meu tio, perdoo minha professora, meu professor, perdoo meu vizinho. Senhor, mas eu quero também que o Senhor me perdoe. Porque eu tenho ferido pessoas que estão perto de mim. Eu tenho querido agir de maneira grosseira. Eu sei que o Senhor falou algo comigo e eu quero resolver na força do braço. Não é assim. Não é assim. Queridos, nós somos muitas vezes tão carnais, tão mundanos, egoístas. Sabe qual a permanência da graça de Deus sobre nós? Um dia. Somente 24 horas. Você quer conferir? Abre lá em Lamentações e você vai ver. Capítulo 3, versículos 22 e 23. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias fazem o quê? Se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A cada manhã a graça de Deus nos alcança, porque nós somos terríveis. Nós somos pesados na vida dos outros. Nós estamos cobrando coisas que nós não fazemos. E pomos jugo, mas não queremos nem passar perto do jugo que a gente coloca sobre os outros. Mas a cada manhã, a graça de Deus se renova. Dá um abraço no seu irmão, se você tiver liberdade, dá um beijo nele e fala, graças a Deus pela graça de Deus. O apóstolo Paulo queria ensinar a graça de Deus, mas o
dizia, queridos, nós estamos debaixo da graça. Mas porque estamos debaixo da graça, nós vamos banalizar a graça. Vamos pecar, para a graça ser maior de jeito nenhum. Porque se estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado nunca mais terá domínio sobre vós. Aí você pode pensar, mas é bem que eu gosto de um pecado X. Você vai dizer para esse pecado X agora, a graça de Deus me alcançou. Aleluia. Eu escolho não praticar você mais pecado X. Não quero, porque a graça de Deus me alcançou. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nada que a gente faça vai mudar a graça de Deus. Nada. É graça sobre graça. A plenitude de Deus estava em Jesus homem. Pleno 100% homem, pleno 100% Deus. E a graça dele nos alcançou. E eu sou salvo pela graça, querido. A nossa base de favor é troca. Nós fazemos um bem a alguém porque aquele alguém já fez um bem para nós. Nós muitas vezes queremos fazer troca com Deus, querido. Queremos dar uma oferta X para que Deus então venha e faça algo em meu favor. Deus vai abrir a porta, porque é a graça dele. O que nós vamos entender? Que ofertar, dizimar, orar, jejuar, ler Bíblia, isso é dom de Deus na nossa vida. É dom, é graça. No nome de Jesus. A base de Deus é Ele mesmo. Deus é amor e é graça sobre graça. Fica de pé, querido. Se abre a sua Bíblia no Salmo 60. Aliás, não. Fala comigo, Salmo 63. Eu sei que você sabe de cor. Mas nós vamos falar. Vamos falar e vamos cantar. Eu não sei se a sua tradução é assim. Ela diz, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A sua tradução é diferente? Então você vai falar depois de mim. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Fala isso de novo, querido. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Vai falando. Porque a tua graça é melhor do que a vida. O que é a sua vida? A sua vida está baseada em quê? O que te sustenta? É o seu salário e a sua despesa chega? O que te sustenta, irmão? A graça de Deus. A graça de Deus. O apóstolo Paulo falou assim, Pai, tira de mim esse espinho, tira esse problema. Ele diz, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz, porque o apóstolo Paulo entendeu, ele diz, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Por causa de mim? Não. Por causa daquele que me sustenta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos falar esse versículo? Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam.
Vamos louvar o Senhor. Porque estás debaixo da graça, e não debaixo da lei, o pecado nunca mais será banido sobre vós, considerai mortos ao pecado e vivos para Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é grande. Deixa eu falar uma coisa para você que está liderando uma descendente, uma célula. Às vezes você olha para a sua descendência, olha para a sua célula e diz: Senhor, não está crescendo. Deus, eu vou desistir. Querido, eu te desafio a nessa semana aplicar a graça de Deus. Você vai olhar para aquela pessoa que te deu mais trabalho e vai dizer: Deus, obrigado. Porque a tua graça nos ajuntou, a tua graça nos permitiu conhecer um ao outro, a tua graça faz com que eu aprenda com a fraqueza do irmão, porque na fraqueza o Senhor manifesta o teu poder.